Deuteronômio capítulo 34, versículo 7. Deuteronômio capítulo 34, versículo 7, que diz assim: Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Contudo, a sua vista não se havia enfraquecido, nem se lhe havia fugido o vigor. Amém? Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Contudo, a sua visão, a sua vista, não se havia enfraquecido, nem se lhe havia fugido o vigor. Sirvo ao Senhor há quase 40 anos. Eu preciso dizer isso antes de falar rapidamente acerca do que lemos. Quero louvar a Deus pela vida. Eu anotei aqui, porque assim como estou caminhando para a terceira idade, já preciso anotar algumas coisas. E tem irmãos aí que não precisam anotar nada. Dr. Roberto, Deus te abençoe, parabéns pelo trabalho. E também a minha irmã Santa, eu conheci hoje. Ela disse: eu sou católica, pastor. Eu falei: eu tenho tanto amigo católico. Eu estive na UTI de um hospital há um ano atrás. E lá eu fiz um monte de amigos. Hospital Santa Marcelina, das Irmãs Marcelinas. E eu podia ser levado para o hospital do plano de saúde. Eu falei: não, quero ficar lá no Santa Marcelina, perto da igreja que pastoreamos. E eu sei que na primeira madrugada, eu estava na UTI, ligado a aparelhos, veio uma irmã, Marcelina, e ela entrou na UTI e me perguntou: qual é a sua religião? Aí eu disse a ela: eu sou cristão, evangélico. Aí ela disse: tá bom. E foi virando as costas, e eu disse para ela: onde a senhora está indo? Ela disse: eu vou ali, orar ali, no outro leito. Eu disse: mas a senhora veio aqui, não vai orar por mim? Aí ela disse: mas o senhor aceita a minha oração? Eu disse: claro que sim. Aí ela estendeu as mãos e começou a orar o Pai Nosso, e de repente eu segurei nas mãos dela, e ela começou a chorar, e nós sentimos a presença de Deus, e ela saiu dali chorando. Pela manhã eu recebi também a visita de agora meu irmão, e ele me manda mensagem quase todos os dias, e ele é responsável pela parte ali religiosa, pastoral do hospital, e hoje mesmo nós nos falamos, e ele todo dia, enquanto eu estive na UTI, ele foi me ver, todo dia, e todo dia eu falava de Jesus para ele, e ele chorava. Como é bom ter Jesus, poder falar de Jesus, sentir a graça de Jesus, caminhar com Jesus. Sirvo a esse Jesus há quase 40 anos, e como disse, preciso dizer, quando os meus pais aceitaram Jesus, eu tinha 9 anos de idade. Com 9 anos de idade, eu frequentava a aula de catecismo da nossa igreja, da igreja próxima à minha casa. E eu não pude fazer a primeira comunhão, por causa da irmã Lucinda e das irmãs dela. Porque o padre disse que primeiro ia ser as filhas da espanhola, que ajudaram a construir a igreja. E nós não tínhamos condição só tínhamos condição de ir, mais nada. Morávamos em uma casa de 2 cômodos, que quando chovia, papai e mamãe nos pegavam e colocava debaixo da mesa, porque era o lugar que chovia menos dentro de casa. Eu sei que não fiz a primeira comunhão, porque ela fez primeiro, mas até a próxima, Jesus salvou papai e mamãe. Mamãe tinha um rim que havia estragado, paralisado, e tinha uma parte do intestino que havia apodrecido dentro dela. Mamãe vivia no hospital e pouco em casa, e nós vivíamos na casa de vizinhos, parentes, amigos, e me lembro dessa vida, até o dia em que, e papai bebia muito, papai andava armado, um homem muito bravo, perigoso, mas uma madrugada, depois de papai quebrar tudo do pouco que tinha dentro daquela pobre casa, e ele chegava embriagado, ele deitava, dormia, ele levantou de madrugada e foi para o trabalho. Mamãe virou para o canto da parede e disse: Senhor, se eu estou no caminho errado, me mostra o caminho certo.
E naquele dia, no mês de setembro do ano de 1977, Jesus se apresentou à minha mãe dentro da minha casa. Muitas pessoas não entendem isso. Assim como ele apareceu a Paulo numa luz, ele apareceu em uma luz no canto do quarto daquela pobre casa e disse para minha mãe: eu sou Jesus. Procura a igreja dos crentes e eu falo com você lá. Mamãe levantou de manhã e procurou a vizinha, mas não disse onde ia, porque papai odiava crente. Papai, poucos meses antes, jogou as malas. Nós morávamos numa rua de barro, estava chovendo. Minha tia veio de Santa Rosa do Viterbo, interior de São Paulo, e ela tinha acabado de aceitar Jesus na igreja Congregação Cristã, e ela chegou com a mala, havia posto a mala na porta de casa. Papai só chegava de meia-noite, 1h. Aquele dia ele chegou cedo. E ele chegou e minha tia estava abraçada com a minha mãe, dizendo: Tereza, você está sofrendo, Jesus é solução para você. E ele pegou a mala dela, jogou no meio da rua, a mala abriu, a roupa virou no barro, e ele disse: vai embora da minha casa, eu odeio crente, e aqui você não entra mais. Ela foi lá, juntou a roupa toda suja de barro. Naquele tempo em São Paulo não tinha a facilidade que tem hoje, ônibus a cada 1 hora, meia hora para tantos lugares. Ela foi, juntou a roupa, sabia que ia ter que passar uma noite inteira, uma madrugada na rodoviária, esperando outro dia para viajar, mas ela juntou, fechou a mala, mas veio ao pé daquela escada de barro, feita no barranco, e disse assim: Antônio, eu vou, mas um dia você vai ser mais crente do que eu. E foi embora. Papai xingou, e naquela madrugada em que mamãe pediu a Jesus que falasse com ela, de manhã ela nos deixou na vizinha, não contou nada para a vizinha, com medo da vizinha contar para meu pai, e foi procurando uma igreja com porta aberta. Naquele tempo, igreja com porta aberta todo dia. E ela foi no centro da cidade, entrou em uma igreja, sentou, o pastor pregava, fez o apelo. Ela estava na igreja Deus e Amor, missionário Davi Miranda pregava, e ele pregando disse: você entrou aqui e você não pode sair daqui sem levar Jesus. Foi Jesus que te trouxe aqui, ele apareceu para você. Mamãe foi à frente, dobrou o joelho. Quando ela levantou, uma das irmãs abraçou minha mãe. Benditas irmãs que oram na igreja. Ela abraçou minha mãe e disse assim: eu não sei se a senhora vai entender, mas hoje Deus começou uma nova história na sua vida. E ela entregou para minha mãe um versículo e disse assim: crê no Senhor Jesus Cristo e vai ser salva a senhora e toda a sua casa. Minha mãe saiu de lá, quando chegou em casa sentiu uma dor muito forte, foi ao banheiro e aquele pedaço do intestino que precisava de cirurgia para sair, saiu sozinho, sem que ninguém colocasse a mão. Ela ficou assustada com aquilo, mas passaram-se 5, 7 dias e ela não sentiu mais dores nos rins. Ela correu no médico, o médico fez o exame e disse: o seu rim é como o rim de uma criança, a senhora está curada, o seu rim está melhor que o meu. Dez dias depois, papai trabalhando numa fábrica de bebida em São Paulo, num lugar que chegava a 12 graus abaixo de zero, bebia 12 litros de chopp fora o resto. Ele pega o elevador para subir para o 5º andar, o ascensorista, crente, virou para o meu pai e disse: Tonhão, vamos para a igreja hoje? Aí ele falou um monte de coisa feia. E aí o colega disse: sabe, Tonhão, você anda armado, você é valente, todo mundo tem medo de você, mas você tem medo da igreja dos crentes. Aí ele disse: eu não tenho medo de nada, então prova para mim hoje, vamos comigo. Papai foi à sede do Belenzinho. Naquela noite pregava pastor José Satírio, missionário José Satírio. Ele tinha acabado de ir para a Colômbia, estava voltando na primeira viagem. E o testemunho dele era: preguei na cidade, na praça da cidade. Quando fiz o apelo,
soldados que foram enviados para ver se eu ia falar alguma coisa contra a lei da cidade, me prender, levantaram a mão, aceitaram Jesus e me pediram a Bíblia de presente. Eu dei a Bíblia para eles, eles saíram com o revólver na cintura, a Bíblia debaixo do braço, e não sabia eles que aquele livro era mais poderoso do que a arma que eles tinham na cintura. Papai estava dentro da igreja com o revólver na cintura, bêbado, cigarro no bolso, quando o pastor José Wellington fez o apelo. Papai levantou, foi à frente, aceitou Jesus, chegou em casa, meu irmão correu debaixo da pia, pegou a pinga, pôs no copo para ele jantar, e ele disse: joga fora, não bebo mais. Meu irmão tampou a garrafa e disse: deixa guardado lá, porque amanhã passa isso aí. Ele briga com a mãe, no outro dia ele está arrependido, mas depois ele bebe dobrado, deixa lá a garrafa de pinga. Mas no outro dia, 2:00 da tarde, naquela rua de terra, naquela casa humilde, vem descendo aquela rua um homem, cabelo cortado, fez a barba, e ele não está trocando as pernas, e é quase 3 horas da tarde, ele nunca chegou em casa essa hora. A gente sabia que era o pai, o jeito de andar era dele. Ele entrou em casa, sentou, não estava bêbado, e olhou para minha mãe e disse: você não vai perguntar onde eu fui ontem? Ela disse: não. Pergunta onde eu fui ontem. E ela disse: então onde você foi? Ele disse: eu fui da igreja dos crentes. Eu te proibi de ir lá. Só que eu cheguei lá e eu ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido, eu senti coisas que eu nunca tinha sentido. E ele disse para ela: vendi minha arma hoje, já entreguei o fardamento do time de futebol e agora eu quero servir a Deus. Cadê os meninos? Nós estávamos deitados, porque a gente deitava com medo de apanhar. Ele disse: chama os meninos aqui. Eu tinha quase 9 anos, foi a primeira vez que eu sentei no colo do meu pai e pude olhar nos olhos dele, ele estava sóbrio, era meu pai de verdade. Eu quero dizer a vocês nesta noite: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus leva para o céu. Ele salvou a nossa família, Ele mudou a nossa história. Poucos dias depois fomos todos para a igreja mais próxima da nossa casa, Assembleia de Deus em Vila Guarani, pastoreada pelo saudoso pastor Valdir Nunes Bícego, que hoje já descansa no Senhor. E lá nós servimos a Deus por 28 anos, e hoje estamos servindo ao Senhor, presidindo a igreja Adeja, Ministério Jardim Augusta, em São Paulo, no bairro de São Mateus, há 11 anos. E Deus tem feito coisas lindas, e eu posso dizer a vocês: Deus, ao salvar meu pai e minha mãe, mudou a história de toda a nossa família. Tá bom? Dizer a vocês também que essa mulher que ouviu Jesus falar com ela, não ouviu só esse dia. Eu aprendi a escutar Jesus com minha mãe. Minha mãe é viva, tem 76 anos, junto com meu pai, pastores na cidade de Guaxupé, Minas Gerais. Eu vou sexta-feira para lá assinar a 5ª escritura de imóvel da igreja, e papai ligou e disse: já tem a 5ª escritura aqui para você assinar, liberada. Eu estou indo lá na condição de pastor, presidente, assinar a escritura da igreja. E foi com minha mãe que aprendi a ouvir Jesus falar. E foi um dia de manhã, mamãe estava em casa lavando a louça, de repente ela larga tudo, passa a mão na Bíblia: onde a senhora vai? Jesus falou comigo, tem alguém me esperando. E foi subindo a rua, e virou para a direita, e foi caminhando. Jesus, quem é Jesus? Quem é? De repente ela vai passando na porta de uma espanhola. A espanhola está na porta, e Jesus fala para minha mãe: para, porque ela precisa te ouvir. Aí minha mãe disse: mas eu conheço ela. E Jesus disse: você não conhece ela, eu conheço. Fale com ela. Minha mãe se aproximou daquela espanhola parada na porta e disse: eu não sei se a senhora vai acreditar, mas eu estava dentro da minha casa, lavando a minha louça, quando Deus falou comigo: sai que alguém está te esperando. E Jesus disse que é a senhora. Ela caiu de joelhos na calçada, agarrou as pernas da minha mãe e disse: Deus existe. Mamãe disse: levanta, senhora. E elas insistiram ali, entraram para dentro de casa. Ela mostrou para minha mãe um monte de remédio que ela havia separado para tomar, e ela disse para o Senhor: Deus, se o Senhor me ama, eu vou para aquela porta,
vou ficar ali meia hora. Se o senhor não mandar ninguém, eu entro, tomo esses remédios, eu não quero mais viver. Antes de meia hora, mamãe estava na porta dela, dizendo: Deus ouviu a tua oração. Aleluia, levante a tua mão para o céu. Deus ouviu a tua oração. Deus ouve a oração. Deus ouve a oração. Deus escuta a tua voz. Aleluia, até o teu choro clama diante do Senhor. Ele entende as tuas lágrimas. Ele entende as tuas lágrimas. Sem que uma palavra saia da tua boca, tudo Ele sabe. Jesus salvou a espanhola, mãe da Lucinda, da irmã Lucinda. 3 anos depois, Jesus leva ela. No dia que Jesus levou ela, pensa numa mulher brava. Ela é grande, as outras irmãs dela é maior que ela. E eu vou lá, mamãe, quando eu estava pregando num congresso de jovens, e eu chego em casa, minha esposa disse para mim, minha namorada, 32 anos que a gente está namorando, aí ela disse para mim: nem entra, nem guarda o carro na garagem, sobe, porque as filhas da espanhola já desceu aqui da irmã Luísa e disse que o Jesus egoísta nosso levou a mãe dela embora. Imagina a situação. Chegamos lá, nos deparamos com isso. Aí eles queriam que eu fosse benzer o corpo. Eu disse: a gente não benze corpo. Mas como é que você faz? Eu falei: nós vamos lá, eu oro com a família para Jesus consolar vocês. Tá bom, fizemos tudo, velório. Quando chegou na hora de enterrar, ela queria passar lá eu falei: não, vamos direto. Mas como é que vocês fazem? Eu falei: a gente vai cantar um hino da harpa, se vocês quiserem eu dou uma palavra, e depois a gente sepulta a irmã e vamos para casa. Fizemos isso. Então faça tudo como os crentes fazem. Fizemos. Só que quando terminou de sepultar a irmã Luísa, aí lá vem elas: olha, nós vamos lá para ajeitar a missa do 7º dia, tá bom? Eu falei: não, calma. Mas como? Eu falei: nós vamos fazer o culto de 7º dia. Mas vocês têm? Tem sim, culto de 7º dia. Reúne todos os espanhóis e portugueses da sua família, que daqui 7 dias eu estou lá na sua casa. Juntaram a espanholada, a portuguesada, tudo, e eu levei a banda da igreja. E fizemos o culto de 7º dia. E foi Jesus, 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 Jesus. E vocês estão vendo o resultado. Está aqui um pastor, está aqui uma missionária, está aqui uma família, fora outros que estão lá em Curitiba, e fora tudo que Deus ainda vai fazer. Porque quando o crente morre, a promessa de Deus não morre. A irmã Luísa já morreu há muito tempo, mas Deus disse que ia salvar a família. Aleluia. E nós continuamos crendo, porque fiel é o que prometeu, o qual também fará. Amém, irmãos? É parte bem rápida de um testemunho, porque eu não vou demorar não. Tinha Moisés, 120 anos, quando morreu. Contudo, a sua visão não havia enfraquecido. E havia nele ainda vigor. Quando fui convidado pelo pastor dessa igreja e pelo casal para vir ministrar, eu sou pastor de igreja, não sou pregador. Amo pastorear, sou pastor. Nós temos quase 80 igrejas, em 8 estados, e às vezes vivo correndo de um lado para o outro. Temos uma empresa, e a vida é muito corrida. Mas quando a irmã Lucinda me fez o convite, eu disse: primeiro eu quero conhecer a igreja AD Blue, porque eu estou no Face, eu curto tudo que vocês postam, eu acho lindo o trabalho que vocês fazem com adolescentes aqui, eu acho tudo lindo, o trabalho de jovens, o trabalho de crianças, se vocês fizerem, encher isso aqui de bexiga, eu vejo tudo, estou lá em São Paulo vendo tudo, e aplaudindo e dizendo: glória a Deus, dá vida ao teu servo, Senhor, que está à frente do trabalho, e que ele continue junto com a igreja, povoando o céu, aleluia, saqueando o inferno, e o nome do Senhor sendo glorificado. E acompanhando tudo isso, nessa correria toda, eu me senti feliz, e disse: eu vou. E pensando no que dizer, o que melhor dizer do que a respeito de alguém, porque eu estou diante de vocês e posso dizer com toda certeza: fui moço, estou velho. Às vezes as pessoas olham, eu estou 50, falam assim: pastor, mas
não pensa que, não olha só fora, dentro está bem judiado. São 40 anos que eu nunca poupei nada para Deus. Sou sanfoneiro, na casa de Deus eu já regi criança. Eu tinha 11, 12 anos quando eu recebi o primeiro coral infantil. E aquele coral com 7 crianças, chegou a quase 80. Jesus num culto batizou 9 crianças com o Espírito Santo. Parecia um bando de periquito falando em línguas estranhas. Eu achei que esse era o menor grupo que eu viria. Deus presenteou com 182 crianças cantando num coral infantil. E regi mocidade. Fui a uma igreja, não tinha regente de irmãs, e eu falei, olha, não tem regente de senhoras aqui, fica tranquilo, nós vamos levantar o grupo, e eu regi as irmãs por alguns meses, até que Deus levantasse uma irmã que pudesse assumir a regência do grupo de senhoras. Eu também já fui coordenador de jovens, já fui porteiro, tesoureiro, trabalhei como cooperador, diácono, presbítero. O que vocês imaginar, já pude fazer na casa do Senhor. Eu nunca poupei nada para Deus, até porque eu não posso negar nada ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida, na vida da minha família. Aleluia. Todos os dias que eu levanto, eu digo, bendito é o dia em que o Senhor apareceu para minha mãe, que aquela luz brilhou dentro da minha casa e salvou os meus pais e mudou a nossa história, porque os nossos tios diziam, essas crianças não terão futuro, coitada dessas crianças, mas hoje são todos pastores, missionários, e Deus tem feito coisas lindas, e bendito seja o nome do Senhor por isso. Deus mudou a nossa história. Agora, pensar em alguém que como Moisés, e nós conhecemos a história, desde o momento em que ele nasce, toda a perseguição, para que ele não chegasse ao projeto, ao propósito de Deus. E eu vim aqui nesta noite para dizer aos mais jovens, Deus tem um propósito na tua vida. Com Deus não tem acaso, com Deus tem propósitos. Aleluia. Deus não trabalha com acaso, Deus tem propósitos. Deus faz promessa e Ele cumpre. Passa o céu, passa a terra, passa o homem, mas a promessa de Deus não passa. E eu preciso dizer a vocês, enfrentou tudo, cresceu, a história vocês conhecem, Joquebede, Miriam, todo aquele trabalho para que a criança fosse colocada no Nilo, tirada do Nilo, poupada, alimentada, amamentada, depois voltasse para os braços da princesa, depois fosse criado no palácio, mas Deus nunca perdeu Moisés de vista. Aleluia. Eu costumo dizer em São Paulo, alguém que Deus escolheu, nunca terá escolha. Foi escolhido por Deus, vai ser do jeito de Deus, aleluia, da maneira de Deus, porque Deus vai dirigir, vai conduzir os passos para que se cumpra aquilo que Ele projetou, aleluia, no centro da vontade dEle. E deixa eu dizer outra coisa, estava sentado aqui, e algo queimava em meu coração. O melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para a tua vida, meu irmão, é o centro da vontade de Deus. Se por algum motivo, por algum acontecimento, você tem parado, tem se distanciado para um lado ou para o outro, Deus nesta noite está dizendo, volta para o centro da minha vontade, porque a minha promessa não mudou, e a minha palavra se cumprirá. Cresceu Moisés, vocês conhecem a história, teve que fugir. Algo acontece, alguém viu, quem viu, comentou, e Moisés percebeu que a vida dele corria risco. Lá foge Moisés. 40 anos naquele lugar agora se passa. Passou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Mas de repente, uma visão. Uma árvore está em chamas, mas não se consome com o fogo. Moisés acha aquilo intrigante, se aproxima do arbusto, e quando ele se aproxima, uma voz ecoa dizendo, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Aleluia. Deixa eu dizer outra coisa, o lugar onde Jesus está fica santificado.
O lugar onde Deus chega é santificado, aleluia. Se por algum motivo você sente, aleluia, que algo dentro da tua casa não anda bem, aleluia, a presença do Senhor santifica a tua casa, santifica a tua família, santifica o teu filho, a tua filha, aleluia. É a presença do Senhor que traz a mudança necessária para que as coisas mudem. Tira a sandália dos teus pés. E ele tira, e ele se aproxima, e a voz ecoa, e vocês conhecem a história, era o chamado de Deus para a vida dele. Só que 40 anos agora, conduzindo o povo no deserto. Chega o dia em que Moisés precisa descansar. Quanta batalha, quanta luta. E tem gente que acha que precisa terminar sem força alguma, sem desejo nenhum, sem vontade nenhuma, sem alegria nenhuma. Aos irmãos da melhor idade, aos jovens, a todos nós, eu quero dizer que o propósito de Deus é que você termine bem, alegre, feliz, aleluia. Eu tive um vice-presidente ao meu lado. Se você abrir o site da Assembleia de Deus de Americana, você vai encontrar lá, pastor fundador, João Vicente de Mendonça. Ele, em 1953, foi enviado pelo pastor Cícero Canuto de Lima ao Mato Grosso para abrir a primeira igreja Assembleia de Deus lá. É um homem que tinha história. De repente, ele com 86 anos, me chama na casa dele, entrega uma pasta de documentos e diz assim: o senhor me aceita no seu ministério? Eu disse: mas o senhor tem uma vida. Ele disse: eu quero trabalhar. E eu olhei nos olhos dele, 86 anos, e ele estava cheio de esperança, cheio de vontade. Os olhos dele brilhavam, dizendo: eu preciso fazer ainda alguma coisa para Deus. Eu disse: é uma honra para nós, uma igreja tão jovem, ter um pastor com tanta história. E ele veio e se tornou um dos nossos vice-presidentes. Comigo ele viajou. Me lembro que numa das viagens que eu fiz com ele, rodamos mais de 800 quilômetros, e eu saí de madrugada de uma cidade, indo para uma outra cidade. Quando olhei no relógio, era 3 horas da tarde, e eu não tinha parado para almoçar. E aí eu parei, olhei no retrovisor e falei: meu Deus, eu estava com 7 pastores no carro, e falei: o pastor João está aqui, esqueci do pastor João. E aí parei numa churrascaria na Dutra e disse: pastor João, o que o senhor quer comer? Ele disse: quero comer muita carne. Eu disse: então vamos. Quando sentamos, almoçamos, eu perguntei a ele: por que o senhor não reclamou? Por que o senhor não disse: pastor Toninho, o senhor quer me matar de fome? Eu tenho 87, 88 anos. Ele disse: eu reclamar? Nunca. Da próxima vez tu não me leva. Eu ia reclamar nunca, porque eu quero viajar contigo, eu quero ver igrejas serem abertas, eu quero ver Deus fazer maravilhas, eu quero estar junto de quem está fazendo coisas para Deus, aleluia. Eu quero dizer nesta noite, aleluia, não importa a idade, não importa o tempo, não importa se tem muita ou pouca condição, aleluia, você, eu, nós devemos querer estar, aleluia, onde estão aqueles que estão fazendo, aleluia, realizando coisas para Deus, aleluia. Eu quero estar onde Cristo está, na frente, onde a guerra se travar, é lá que eu quero estar. Esse pastor João, eu fui fazer uma viagem para o sul, e depois que ele adoeceu e ficou de cama, ele me pedia: pastor, não me deixa sem culto, eu não consigo andar, não posso ir mais. Então eu peguei 2 obreiros e disse: vocês 2 vão fazer culto na casa do pastor João. Começaram a fazer o culto, mas ele não estava feliz. Então nós tivemos que pegar cadeiras, pegar uma tribuna, levar na garagem da casa dele, para que ele se sentisse que era uma igreja. Mas de repente aquilo também não estava bom. E eles falaram: pastor, não sei, ele não está com aquela alegria. Eu disse: eu sei o que é. Mandei fazer uma placa bem grande, Assembleia de Deus, e levei e coloquei lá na frente da casa dele. Aí ele já não saía mais da cama. Mandei pegar ele deitado na cama, levar na rua. Ele olhou para frente da casa e disse: agora sim eu estou na igreja, aleluia. Ele queria ver o nome, ele queria ver a cadeira, ele queria ver o povo entrando, ele tinha desejo de estar na casa de Deus e de ganhar almas para Cristo.
E na viagem que eu fiz, que foi a última vez que eu vi, eu fui à casa dele. E antes de viajar, pastor, põe a mão na minha cabeça, ora por mim, me abençoa. E ele disse, ele orou por mim, e eu disse, pastor João, eu volto logo, daqui uma semana eu estou de volta. Ele disse, quando tu voltar eu não estou mais aqui. Aí eu disse, o senhor vai estar? Ele disse, não, Jesus falou que vai levar você para longe de mim, para me tirar de você. Porque se você ficar, você vai orar, então você vai viajar, ele vai me tomar de você, e quando nós não vamos nos ver mais aqui, só no céu. Aí eu levantei e falei, não, pastor João, não fala isso. E quando eu levantei, fui virando as costas, ele disse, pastor Toninho, eu precisava ter te conhecido 30 anos atrás. Eu disse, falei, pastor, 30 anos atrás nós só ia jogar bolinha de gude, eu era uma criança. E ele agora com 90 anos. Aí ele pegou a mãozinha dele, puxou a pele e disse assim, sabe, pastor Toninho, se isso aqui aguentasse sair dessa cama, eu ia entrar no teu carro, e eu ia viajar para o Rio Grande do Sul, e eu queria ver tudo que Deus vai fazer lá esses dias, mas não aguenta mais levantar. Pastor Toninho, aqui envelheceu, mas aqui dentro está novo. Tinha Moisés 120 anos, aleluia, mas dentro dele estava novo, a visão era a mesma, aleluia, o vigor de servir a Deus o mesmo, aleluia. Quer entender isso? É Deus levando ele para o monte e convidando ele, dizendo, Moisés, olha a terra, não é o que eu disse que era? É, Senhor. Não é o que eu prometi? É, Senhor. Então tá bom, agora você pode morrer, pode descansar. A minha promessa vai continuar com Josué e com todo o povo. Aleluia. Moisés tinha 120 anos, mas a alegria, a visão dele é a mesma. Eu quero dizer nesta noite, tudo que nós não podemos perder com o tempo, com a idade, é a visão. Aleluia. A visão das coisas de Deus, a visão de servir o Senhor. Aleluia. A visão do ânimo de fazer para o Senhor o melhor de nós, o melhor enquanto podemos, enquanto há força, enquanto há vigor, enquanto podemos andar. Nesta noite eu vim dizer a terceira idade, aleluia, a todos nós, aos mais jovens, aleluia, Deus espera, aleluia, em nós, Ele confia em nós, depositou sobre nós algo tão especial, a salvação, algo tão caro, que custou preço de sangue, mas você agora, salvo por Ele, pode ser aquele com quem Ele conta, para fazer uma grande obra, para ser o pregoeiro da grande salvação. Esse Moisés que morre, mas que a visão era como antes. E quando penso em Moisés, me lembro de dois companheiros, porque assim como o discipulador é o discípulo, aí eu me lembro de Caleb indo conversar com Josué. Josué, Moisés morreu, agora nós estamos na terra prometida. Eu queria te fazer um pedido. Dá Hebrom para mim. E aí ele diz para Josué, sabe, Josué, os anos se passaram. Já se passaram mais de 40 anos. Mas o meu vigor, a minha vontade de conquistar para Deus, a minha vontade de fazer para Deus é como no primeiro dia. Aleluia. Aleluia, 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 alegria da salvação. Quando penso nisso, entendo a aflição de Davi, quando corrigido pelo profeta Natã, ora dizendo, não retires de mim o teu espírito, e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sabe por quê, irmãos? Um crente que tem a alegria da salvação dentro dele, aleluia, não mede caminho, não olha se está frio ou calor, distância para ele não significa nada, aleluia, peso, dificuldade, ele quer fazer, ele quer agradar a Deus,
Ele quer fazer algo para dizer: Senhor, o meu coração vive alegre, o meu coração está alegre, aleluia, e eu preciso te adorar, te servindo, com tudo que eu tenho de melhor, com tudo que eu tenho de especial. A minha vida é tua, Senhor. E Caleb deixa isso bem claro. Aleluia, a alegria da salvação, alegria, aleluia, da libertação, era a mesma. Caleb estava dizendo: eu sinto a mesma alegria hoje, daquele dia que nós atravessamos os portões do Egito, cantando: estamos livres. Estamos livres. Tem crente que o tempo passa e a alegria dele diminui. Tem crente que a idade chega e o desejo de fazer para Deus diminui. Mas eu vim dizer aqui, aleluia, eu sei que as coisas mudam de acordo, aleluia, com a força física. Mas quem disse que nós dependemos só da força física? Eu vim dizer aqui nesta noite que nós servimos um Deus que renova. E a palavra do Senhor nesta noite é: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia, que as tuas forças sejam renovadas. Levanta a tua mão nesta noite. O Senhor quer renovar, aleluia, o teu coração, o teu ânimo, a tua esperança. O Senhor quer renovar a tua alegria, aleluia, que você possa servir o Senhor hoje, como no primeiro dia que você o aceitou. Às vezes lá na nossa igreja em São Paulo, em nossos cultos de ensino, o povo fica olhando para mim, eu digo para ele, pergunto para eles: irmãos, vocês lembram o dia que vocês aceitaram Jesus? Lembra o mês? Lembra o ano? Porque se tem um dia que o crente nunca devia esquecer, é o dia que ele se encontrou com Jesus. Porque foi naquele dia que tudo mudou. Foi naquele dia, aleluia, que os nossos pecados foram perdoados e os nossos nomes foram escritos no livro da vida. Foi naquele dia, aleluia, que a história do passado de pecado ficou para trás e tudo se fez novo. Que o Senhor nos ajude. Nós aceitamos a Jesus no dia 26 de setembro do ano de 1977. E a alegria que eu tenho hoje é a mesma alegria daquele dia em que nós, ainda criança, entramos naquela igreja, sentamos naqueles bancos, e quando o pastor Valdir fez o apelo, nós não entendíamos nada, não sabíamos nem direito, porque eu perguntei para minha mãe: não vai ter missa hoje? Ela disse: não, nós vamos na igreja à noite. E aí, quando o pastor Valdir fez o apelo, papai levantou a mão, mamãe levantou a mão e saiu pelo corredor. E nós éramos 5 filhos, eu um dos mais velhos. Nós levantamos os 5 e saímos atrás do meu pai e da minha mãe. Esses dias eu recebi, alguém me mandou aqui uma mensagem dizendo assim: eu estava lá no dia em que vocês aceitaram Jesus como Salvador. Faz quase 40 anos, mas a alegria, papai e mamãe tem uma ferida na perna que não fecha, ela tem 76 anos, papai também, mas eles são pastores fundadores da igreja de Minas, saíram do sul de Minas e foram para a zona da mata de Minas, cuidar de uma igreja que tem 40 anos, e aí acontece algo e eu disse: eu preciso de um casal de pastor para levar para Guaxupé. Aí minha mãe olhou para mim e disse assim: leva eu e teu pai. Eu disse: mas eu acabei de construir um quarto para vocês, com banheiro, fiz tudo. Ela queria um galinheiro com galinha para sentir que ela estava no interior. Lá na minha casa eu fiz até galinheiro, pus galinha, mas agora deixa eu e seu pai ir. Nós ainda podemos fazer. E lá estão eles. E Jesus está salvando. E ela
não anda muito rápido, mas ela enche a sacola de coisa e sai pela rua entregando alface, verdura para as pessoas, dizendo: vamos para o culto hoje, vamos para o culto hoje, Jesus quer falar com você, aleluia. Ela não tem muita força, mas a alegria dela de falar para Jesus é a mesma de 40 anos atrás. Que o Senhor renove a nossa alegria, que o Senhor renove as nossas forças, e que nós possamos fazer hoje para Ele mais do que ontem. E que o nosso clamor seja: renova-nos, Senhor, renova-nos, renova o nosso entendimento, porque quando o entendimento é renovado, a gente passa a compreender as coisas melhor, passa a aceitar as coisas melhor, fica menos crítico e mais pregador, porque o tempo vai passando, aleluia. Quando aceitamos a Jesus, da porta ao púlpito todo mundo era santo, aí o tempo vai passando, a gente fica reclamando, reclama disso, reclama daquilo, reclama da cor, reclama do pregador, do cantor, vai reclamando. Mas eu quero dizer que quando somos renovados, aleluia, tudo está bom, tudo está maravilhoso. Quando alguém pergunta: e aí, meu irmão, como está? Aquele negócio do crente fazer assim, já não faz mais. Ele diz: está tudo ótimo, Jesus está no barco e tudo está dando certo. Que o Senhor nos abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre nós, sobre vós, e que possamos continuar servindo o Senhor com toda alegria. Amém. Amém. Vamos se colocar em pé. Aleluia. Essa palavra veio dos céus aos nossos corações. Nós queremos finalizar orando. Já que peço que os irmãos da nossa melhor idade venham para frente, juntamente com o irmão Douglas. Nós vamos pedir para o senhor, pastor Toninho, fazer essa oração, abençoar as nossas vidas. Você ouviu essa palavra de um Deus que renova, de um Deus que restaura vidas, restaura família, restaura esperança, e um Deus que trata em nós em todo o tempo. Não importa se você é adolescente, jovem, ancião, o Senhor deseja renovar as nossas forças. Para quê? Para que nós venhamos continuar gerando frutos, que nós venhamos continuar sendo bênção, útil, fazendo a diferença em prol do reino dele. Eu quero chamar você também, que sentiu que essa palavra falou no teu coração, e você precisa sim: Senhor, eu preciso de um renovo, eu preciso hoje de um toque teu na minha vida, na minha casa, nos meus sonhos, nos meus projetos de vida. Quero que você venha aqui para frente também, que nós vamos orar. O pastor Toninho vai orar e abençoar a sua vida. Vem para frente. Você talvez hoje entrou aqui e ainda não é crente. Se você não é crente, vem também. Quer aceitar esse Jesus? Hoje é o dia para isso. Dá um passinho mais para frente. Dá um passinho mais, todo mundo. Dá um passinho mais para frente. Oh, aleluia. Como é bom ouvir isso. Que Deus deseja ainda fazer grandes coisas em nós. Aleluia. 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 Você vai abrir o teu coração para o Senhor, e você vai falar: Senhor, é disso que eu preciso, de um renovo nessa área. Eu preciso, Senhor, que tu trabalhe nessa situação. O Senhor nos trouxe para trabalhar personalizadamente na nossa vida, falar contigo hoje. Pastor Antônio, ora por nós. Aleluia. Aleluia. Atos 2. Nos últimos dias, diz o Senhor: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Fala dos jovens profetizar, mas fala dos velhos sonhar sonhos. Aleluia. Talvez alguém tenha dito para você: você já passou, você não serve mais. Eu quero dizer, Deus está aqui dizendo para ti: continua sonhando, sonhe. Ouse sonhar. Você pode ir além dos teus sonhos. Aleluia. Quem sonha pode até não chegar onde sonha, mas vai chegar em algum lugar, porque Deus o levará. Aleluia. Estenda as suas mãos para cá. Querido, amado, santo, eterno Deus,
Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador, em cuja presença vivemos, nos movemos e existimos. Senhor, a tua palavra nesta noite fala de visão, fala de renovo, fala, Senhor, de alegria do céu no coração, na alma. Eu quero te pedir, Senhor, renova os meus irmãos, renova o ânimo, renova a esperança, renova as forças, Senhor, renova o vigor, ó Senhor, renova o entendimento nesta noite, para que volte a entender a tua palavra, as tuas promessas, Senhor. Ó Deus bendito, que esta noite no teu Santo Espírito, Senhor, tocando em nossos corações, venha promover em nós o renovo necessário para continuarmos a caminhar, para voltarmos para casa, Senhor, e contagiarmos aqueles que lá estão nos esperando. Pai bendito, usa-nos como instrumentos das tuas mãos. Queremos ser, Senhor, aqueles com quem o Senhor pode contar hoje, amanhã, até a volta de Cristo, Senhor. Ó Deus amado, queremos te oferecer, Senhor, a nossa vida, ó Deus amado, como instrumento, Senhor, para o teu serviço, para a tua obra. Quero te pedir, abençoa os meus irmãos, e que nunca falte a alegria do céu em seus corações. Amém, amém, Jesus.